Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, Memória Alvinegra tá no ar e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Hoje eu quero falar com vocês sobre mudar a chave e também sobre as últimas coisas, a última coisa no caso, que aconteceu, que foi a ação, mais uma vez, do PC Oliveira no Sport TV, tá? Como sempre, tem um lance polêmico. É muito importante que não tivesse lance polêmico no futebol para a gente evitar certas coisas. E o PC Oliveira é uma das coisas que a gente precisa evitar, né? Mas toda rodada tem polêmica de arbitragem e o PC Oliveira é o especialista, com 1 milhão de aspas, ele é o especialista, né, na questão de arbitragem no Sport TV. Então, antes de qualquer coisa, dei uma devagada aqui agora, gente, desculpa. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você deixar o like, comentar também sobre os assuntos desse vídeo aqui, tá? Compartilhar o canal para que chegue a novas pessoas por aqui, né? A gente já acabou de bater a marca de 7.600 inscritos, a nossa meta é de 8.000, tá? É a nossa mini meta atual, 8.000 inscritos. De grão em grão a galinha enche o papo, eu tenho certeza que a gente vai longe, tá bom? Também desejar as boas-vindas à galera que chegou agora aqui no canal. E ativa o sininho, não esquece, ativa o sininho, tá? Mas vamos começar aqui a falar sobre os assuntos. Primeiro, vou falar sobre o PC Oliveira para depois a gente ir para o nosso assunto de fundo, tá? Para o nosso assunto realmente importante, né? Vamos lá. O Botafogo teve na partida contra o Juventude, para mim, a atuação mais patética do ano. A gente teve atuações ruins e atuações péssimas, e ontem a gente teve, para quem tá vendo esse vídeo na segunda-feira, tô falando do domingo, né? Vou mudar aqui. E no domingo, contra o Juventude, o Botafogo teve uma atuação patética. É isso, o Botafogo foi patético contra o Juventude, até pelo menos ali os 75 minutos de jogo. A partir daí o Botafogo foi na base do abafa, porque viu que realmente era melhor e resolveu correr, né? E correndo a gente quase conseguiu empatar o jogo, e se tivesse um pouco mais de tempo a gente até viraria. Mas também teve a irresponsabilidade do árbitro, que na hora do giro do nosso atacante, ele simplesmente acabou o jogo. Inacreditável, cara. A arbitragem no Brasil é patética, o futebol brasileiro me dá nojo. O que a gente vê no futebol brasileiro me dá nojo, né? E a gente teve contra o Juventude, mesmo jogando mal, a gente teve contra o Juventude pelo menos 2 pênaltis, né? E um cartão vermelho para o Juventude que não foram dados. O VAR nem sequer trabalhou. E eu já vou me adiantar aqui. O VAR escolhe camisa sim. O VAR escolhe camisa. Simples assim. Acabou. Tá? E na partida de domingo contra o Juventude, o VAR não escolheu a camisa do Botafogo, também não escolheu a camisa do Juventude, né? A gente teve lances polêmicos que eram pro VAR ter metido o bedelho, e o VAR ficou quieto. Eu acho que a sala do VAR estava fechada, na verdade, né? Enfim, PC Oliveira no troca de passes do Sport TV, afirmou que a nossa reclamação de pênalti no Carlos Alberto não existe. E aí, gente, eu não vou me ater a isso aqui não, tá? Eu não vou me ater ao que esse cidadão fala, tá? Mas eu vou deixar uma pergunta para vocês. Vocês vão se machucar até quando em ouvir o PC Oliveira falando certas coisas da arbitragem? Não precisa se sentir mal com o que o PC Oliveira fala. Sabe por quê? Porque essa também é uma pergunta para o PC Oliveira. Qual é o legado que ele deixou para a arbitragem do futebol brasileiro? Qual foi a melhoria que ele trouxe enquanto arbitrava jogos? Qual foi a melhoria que ele trouxe para os jogos de futebol? PC Oliveira sempre foi ruim. E se ele deixou algum legado, ele deixou o pior dos legados, porque o irmão dele é tão ruim quanto. Se o PC é ruim, o Luiz Flávio é pior ainda. A
gente não imaginava que pudesse ser pior. Mas quando a gente vê o Luiz Flávio, fica pior ainda. Tá entendendo? A TV brasileira tá corrompida por árbitros ruins que viram comentaristas. Afinal de contas, ser ruim é a prerrogativa do sucesso pros árbitros. Quanto pior, melhor. Porque quanto pior, eles vão cagar regra na TV. E pior ainda, está se configurando uma situação em que a gente vê claramente que existe um complô que está tomando as esferas, todas as esferas do esporte brasileiro, do futebol brasileiro. Os árbitros estão se alastrando nas emissoras de TV, um defendendo o outro. Eu gosto de uma comentarista de arbitragem que é a Renata Ruel. E tem hora que eu discordo muito da Renata Ruel. Renata Ruel da ESPN. De resto, ninguém presta. Todos eram ruins. E hoje, como comentaristas, são piores ainda. Bom, trocando de assunto agora, indo para o nosso assunto de fundo, o nosso assunto importante. Hora de virar a chave. Isso principalmente para o nosso time, mas também para nós torcedores. Hora de virar a chave e pensar que a gente tem na quarta-feira um dos grandes jogos da temporada. O primeiro dos grandes jogos da temporada. Eu tô falando o primeiro porque quem viu a live ontem aqui no canal viu que eu estava bem motivado para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. Eu acho que o Botafogo vai, eu falei isso ontem e eu vou repetir hoje, eu acho que o Botafogo vai assombrar o mundo. Porque ninguém tá esperando nada além de um 0-0, talvez um empate, até uma vitória do Palmeiras. Mesmo que hoje eles já achem que o Botafogo tem plenas condições de vencer o Palmeiras, como já venceu na temporada. Tá? Mas tá todo mundo determinando que o Palmeiras é o time que vai avançar. Por isso que eu tô falando que eu tô muito confiante de que o Botafogo vai assombrar o mundo, tá? Enfim, depois da atuação que a gente teve contra o Juventude, eu acho que é muito importante o Botafogo dar uma resposta pro seu torcedor e também para a comunidade do futebol. Porque o Botafogo colocou um ponto de exclamação, né, na cabeça de todo mundo. Assim como o Palmeiras também colocou um ponto de exclamação na cabeça de todo mundo. Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, se a gente for analisar friamente agora, tanto o Botafogo quanto o Palmeiras estão vivendo um período de oscilação. Um período em que os resultados não estão vindo. Um período em que Botafogo e Palmeiras precisam suar sangue para conseguir um resultado. O Botafogo suou sangue para fazer 2 gols no Juventude, suou sangue, quase fez o terceiro para empatar, e o Palmeiras suou sangue para empatar com o Flamengo no Maracanã. Jogo mais equilibrado? Jogo mais equilibrado. Mas o Palmeiras suou sangue. O Palmeiras não tem tido vida fácil. Tá? Mas eu confio muito no Botafogo. O Botafogo, na minha opinião, hoje tá tão bom ou melhor que o Palmeiras. Eu vou ficar com o tão bom porque o Palmeiras tem sempre uma mentalidade que consegue tirar um pouco mais. O Botafogo também tem essa mentalidade, mas o Palmeiras já tem essa mentalidade, há mais tempo, né? Mas eu acho que a gente tem plenas condições de ganhar do Palmeiras, só que para isso a gente precisa virar a chave, tanto o Botafogo quanto o botafoguense. O que aconteceu contra o Juventude não pode acontecer mais nessa temporada, a começar pela partida das oitavas de final contra o Palmeiras. O que aconteceu com o Juventude tem que ser uma coisa não pra gente esquecer, mas pra gente lembrar todos os dias. É igual, vou fazer uma alusão aqui à cultura pop. O Wolverine, uma cena clássica do Wolverine em que perguntam pra ele, tá bebendo pra esquecer? E ele fala, não, tô bebendo pra me lembrar. É exatamente isso que tem que acontecer com o Botafogo. Todos os dias, essa atuação contra o Juventude tem que ser lembrada para que ela não seja mais repetida. Tá? Então,
é mudar a mentalidade, é virar a chave, é pensar que agora a gente tem um grande jogo contra um grande adversário, talvez o melhor jogo dessa Libertadores, e digo mais, vou ser ousado aqui, talvez saia desse jogo, Botafogo e Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores, talvez saia desse jogo o campeão da Libertadores. Lá em novembro a gente vai ver se é realmente isso, mas para mim hoje é exatamente isso. Para mim, sai desse confronto o campeão da Libertadores. Tem o Flamengo, tem o River, mas, sinceramente, sai o campeão da Libertadores desse confronto entre Glorioso e Alviverde. Mas tem que virar a chave. A gente tem que estar pronto. E quando a gente estiver de casa, ou no estádio, ou em qualquer lugar, a gente tem que estar sempre mandando aquela vibe positiva. Começou uma nova semana para o Botafogo. E nessa nova semana tem o primeiro grande jogo da temporada. Então a gente precisa estar disposto a mudar, a virar essa chave. Eu sei que tem muito torcedor hoje aqui assistindo esse vídeo e já está comentando aqui embaixo, se não está, comenta, mas já deve estar comentando aqui embaixo falando: como é que eu vou acreditar depois do que eu vi contra o Juventude? Como é que eu vou acreditar se o time tem um tempo que não está jogando tão bem? A última partida que o Botafogo jogou bem foi contra o Atlético Goianiense. Torcedor que está pensando isso agora e está comentando, pode comentar, normal, mas eu espero colocar na cabeça de vocês que cada jogo é uma história. O Botafogo virou uma nova página. E nessa nova página, a chave se chama Botafogo e Palmeiras. É um jogo completamente diferente. Dica para o Botafogo: cabeça no lugar e mentalidade vencedora para buscar o resultado. Postei um vídeo lá no Instagram, vou trazer esse vídeo aqui para o YouTube também, tomara que não me cause problema, mas vou trazer esse vídeo aqui no YouTube também, no pré-jogo de Botafogo e Palmeiras, pelas oitavas da Libertadores. Vou trazer esse vídeo, mas quem quiser, vai lá no Instagram. Eu postei um vídeo sobre o Drew Brees tendo uma conversa com o time do New Orleans Saints antes de uma partida da NFL, antes de uma partida de futebol americano. E se o Botafogo, repito, tiver aquela mentalidade do Drew Brees, passando aquela explicação, aquelas palavras para os seus companheiros, se o Botafogo tiver essa mentalidade, não importa o resultado, o Botafogo vai sair vencedor. E eu tenho certeza que a gente tem plenas condições de conseguir o resultado contra o Palmeiras, independente do que aconteceu contra o Juventude. A última imagem é que fica, né? Mas dessa vez, essa última imagem que fica não é a imagem que define o Botafogo. Acreditem no Botafogo. Acreditem que a gente vai conseguir avançar nas oitavas de final da Copa Libertadores. E se de repente não conseguir, acreditem que o Botafogo vai fazer de tudo para ser campeão brasileiro. Vai fazer de tudo para conseguir os melhores resultados. Mas acredite principalmente que a gente vai se classificar para as quartas de final da Libertadores. E essa busca começa quarta-feira, com o Botafogo tendo uma atuação 1000 vezes melhor do que teve contra o Juventude. Talvez 1000 vezes melhor do que teve contra o Atlético Goianiense, que foi nesse gap aí de partidas, Cruzeiro, Bahia, Palmeiras, Juventude, talvez tenha sido a melhor partida. Contra o Palmeiras, a gente tem que fazer mais e a gente vai conseguir. Bom, então, que o Botafogo vire a chavinha, começou uma nova semana, e que nós, torcedores do Botafogo, também possamos virar a chavinha e começar mais uma semana com total consciência de que temos condições de vencer qualquer adversário. É isso, gente. Era isso que eu queria falar com vocês. Primeiro papo nosso dessa semana. Amanhã a gente fala um pouco mais. Acabei tendo que me alongar um pouquinho mais nesse assunto, porque tinha saído a questão aqui do PC Oliveira, mas fica o conselho pra você também, tá, torcedor? Para de ficar ouvindo esses caras. Tá entendendo? A gente pode até reverberar, não tem problema, mas assim, não dê importância pro que esses caras falam. Porque a grande verdade é que eles são amiguinhos um do outro, tentando proteger a sua classe. Dane-se os clubes. Eles querem proteger a sua classe. É isso, tá bom?
Vídeo feito, vídeo entregue. Deixa o like, comenta, compartilha. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.